Muito bom dia, ouvintes da Mundial FM. Aqui é mais uma vez o Dr. Aníbal Nogueira com mais um Simple Talk, a nossa conversa simples sobre saúde de todos os sábados. Nós estamos ao vivo nas ondas da Mundial FM 96.5 para toda a região noroeste aqui do estado, mais de 80 municípios. E também estamos ao vivo no canal do YouTube da Mundial FM para todo o Brasil e todo o mundo. E a partir de segunda-feira, para você que gostar do programa e que tiver interesse aqui no assunto, quiser ver, rever ou ver mais de 70 programas que nós temos lá no canal do YouTube do Instituto de Oncologia de Ijuí. Vai lá, Instituto de Oncologia de Ijuí no YouTube, e nós temos esses programas todos editados. Esse aqui a partir de segunda-feira. Esse é um programa que vai até vocês no oferecimento da Oncoclínicas, Instituto de Oncologia de Ijuí, da Oncosite, pesquisas clínicas da Oncocell Genômica, tem um patrocínio da RadMais Radiologia, radiologia de qualidade, presente a partir de Ijuí para mais de 7 municípios e Santa Maria. Muito bem, no programa de hoje nós vamos falar de mais um tema muito relevante, trazer esse assunto para vocês. Estamos recebendo hoje no nosso programa a doutora Joyce Votrich, que é médica nutróloga, uma das diretoras lá da Oncoclínicas Instituto de Oncologia de Ijuí e proprietária da clínica Joyce Votrich Saúde, Beleza e Bem-Estar. A doutora Joyce vai nos trazer um assunto hoje extremamente importante, que é falar de obesidade, que é uma patologia hoje considerada uma doença, sim, de difícil manejo e que está envolvida como substrato de várias outras doenças, como hipertensão, infarto, acidente vascular cerebral, diabetes, artroses, artrites, né? Pode causar várias consequências aí no decorrer e principalmente envolvida com o mecanismo de vários tipos de câncer. E hoje nós vamos atrelar esse assunto ao assunto das canetas emagrecedoras, que estão muito na moda e que tem aparecido na mídia aí sobre os seus riscos, além dos seus benefícios. Muito bom dia, doutora Joyce. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Mundial, é sempre um prazer estar aqui. E ainda mais agora falando de um assunto tão relevante, né, que a gente já havia até prometido em outros programas falar um pouquinho mais sobre obesidade, mas em virtude também dos últimos acontecimentos, das últimas notícias nas mídias, é muito relevante falar sobre a obesidade, mas sobretudo o tratamento e as canetas, né? Então, trazer algumas informações verídicas, então, sobre o uso das canetas, tirar alguns mitos, né? As fake news das canetas existem também, e o objetivo é esse, ter uma conversa bem leve, aí também a gente está disponível aqui, se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar, né, no WhatsApp aqui da Rádio Mundial, no nosso WhatsApp também no Instituto de Oncologia e no Instagram da Rádio Mundial, que vai ser um prazer responder. Muito bem, a gente falando um pouco sobre obesidade, acho que nesse primeiro bloco, obesidade como doença, cada vez mais tem sido encarada como doença. Tirando esses preconceitos de que a pessoa obesa é obesa porque é sem vergonha, porque come demais, porque não faz atividade. Não é bem assim, né, doutora? Não, nunca foi, mas existe, isso é uma coisa cultural entranhada na nossa sociedade e não é uma coisa do Brasil, isso é uma coisa mundial, que as pessoas acham que quem é obeso é porque é preguiçoso, ou porque não fechou a boca, ou porque... Eu escutei isso durante a faculdade. O Jô Soares gostava de brincar com isso, né? O Jô Soares falava assim, gordo sem vergonha, né? E isso acaba colocando um estigma muito ruim, porque é uma doença muito séria. Uhum. E é uma doença crônica. Então, quando a gente define que é uma doença crônica, a gente não promete cura. E isso é pesado, né? Então, assim como hipertensão, diabetes e alguns tipos de reumatismos também, a obesidade ela tem controle. A gente consegue controlar ela muito bem, a pessoa pode emagrecer, manter o peso, mas ela é uma ex-obesa
que vai ter que se controlar. Exatamente. Toda. Então, ela sempre vai ser uma pessoa ex-obesa. Então, ela vai ter que se controlar sempre, porque a obesidade volta. E a obesidade nós não estamos falando aqui só como uma opção de aparência, né? Não, então, não é alguém estética. falar assim, eu estou muito bem com a minha aparência. Não estamos falando de aparência. A pessoa pode optar, e eu acho que as pessoas têm que ser bem resolvidas com o seu corpo de qualquer forma. Mas a obesidade como fator de risco para diversas doenças e como fator de falta de saúde, ou seja... tudo que tu quer dizer se resume no seguinte: não existe obeso saudável. Okay. Essa é a frase, tá? Quando a gente fala de estética, é um paralelo que pode correr junto ou não nessa história, né? Então, quando a gente fala sobre obesidade, não existe obeso saudável. Ah, mas meus exames estão normais, porque eu tenho sobrepeso. Então, nem todos os exames que a pessoa faz são os exames que, de repente, ela precisa naquele momento. E aí, essa semana eu falei muito no meu Instagram sobre check-up nutrológico. O check-up nutrológico ele é um pouquinho diferente do check-up que a pessoa faz no cardiologista, que ela faz no ginecologista. Ele abrange um pouco mais, porque a gente procura indícios, né, de carências de vitaminas, inflamação, a gente estuda o intestino. Então, quando você vai pegar nisso, você vê que existe uma inflamação. Então, não existe obeso saudável. E essa inflamação crônica é o que vai acabar gerando, no fator gerador de câncer, está extremamente envolvida. É um dos principais gatilhos, não só para o câncer, mas também é aí que vai gerar a artrose. Hoje, quando eu vindo aqui para a rádio, eu encontrei várias pessoas caminhando na rua com sobrepeso e obesidade, e a gente observa a dificuldade que elas têm de se locomover. A gente vê a questão do joelho e do quadril, o quanto que isso vai impactar na vida produtiva dessa pessoa, né? Então, e dor, né? E isso gera, às vezes, uma cirurgia leva uma recuperação. Então, é uma coisa que é prevenível, né? Então, por que não fazer, né? E eu gostaria da gente esclarecer um pouco para o nosso público a diferença entre sobrepeso, obesidade e desnutrição. Porque a gente conversava antes, fora do ar, sobre as estatísticas de obesidade no Brasil, né? Você me disse que nós temos 30% mais ou menos de obesos na população. Sim. Mas nós temos quase 70% de pessoas de sobrepeso, ou seja, que são pessoas que saíram do seu peso ideal. Sim. 70%. E nós somos um dos países no mundo de maior desnutrição. E é isso, às vezes as pessoas pensam que uma pessoa desnutrida tem que estar magrinha. É mais um conceito que a gente aprendeu. E a grande maioria dos obesos está desnutrido. Então, exatamente. Me explica esses conceitos aí. Então, a obesidade, por definição, a gente tem... é uma definição antiga que a gente se baseia, mas o IMC tem que estar acima de 30. Tá, o IMC é o índice de massa corpórea. Que é a altura... Que é a altura dividida pelo peso ao quadrado, ou falei errado? Falou certo. Falei certo. Eu às vezes troco essa ordem. É então, o peso dividido pela altura ao quadrado. Você pega o peso que você tem, você pega a sua altura e multiplica por ela mesma, e aí você divide o seu peso por essa altura multiplicada por ela mesma. Então, isso vai dar o seu índice de massa corpórea. Se esse índice for maior que 30, você é obeso. Você é obeso. Por uma definição geral. Existem outras definições. Isso é muito, eu acho muito simples, mas a gente tem que começar por alguma coisa. A gente tem que começar por alguma coisa, né? A bioimpedância hoje ela ajuda muito mais que isso. Porque na bioimpedância a gente vai ver então a composição, quantos quilos tem de gordura, quantos quilos tem de músculo, e aí a gente já entra na raiz da desnutrição que tu tinha me perguntado. Porque um fator de erro aí para esse cálculo, então esse é um cálculo básico que é para a gente mais ou menos entender, né? Porque eu posso ter lá um levantador de peso olímpico que tem 1,50 m e pesa 100 quilos, ele vai ter um índice de massa corpórea igual, acima de 30, mas ele é puro músculo, ele mas não tem igual gordura. ao obeso que tem a desproporção, né? Então, assim, o fato mas a gente tem que ter um norte, né? Tem que começar por alguma coisa. E o sobrepeso, acima de que IMC? O sobrepeso, ele vai entre 25 e 29,9.
Então, saiu desse aí, você já considera que a coisa está desandando. Já é critério de tratamento, né? Então, a gente tem vários cálculos, tem várias regras que a gente faz. A gente sabe que a cada perda de peso de tantos quilos, você consegue reduzir 2 pontos na sua pressão arterial, consegue reduzir a sua diabetes, a sua glicemia de jejum. Então, a obesidade, o cálculo da obesidade é muito interessante, que quando a gente vai perdendo porcentagem de gordura corporal, nós vamos tendo benefícios em outras coisas. Então, nós vamos tendo a redução da gordura hepática, que é uma epidemia, uma coisa muito séria. Nós vamos ter a tal esteatose, que a gente já falou outras vezes. Que não é só uma gordurinha, né? As pessoas têm muito isso. É só uma gordura no fígado. Não, isso é muito sério, né? Isso pode evoluir para até câncer hepático. E então... Hoje, ele é um fator de risco, a esteatose hepática, que é aquela gordura no fígado, ela é um fator de risco para cirrose hepática maior que o álcool. Maior que o álcool. Maior que o álcool. Pela incidência da obesidade. Existem mais pessoas obesas do que pessoas que bebem. Então, isso é um cálculo de incidência, né? Então, o fato é que, o que a gente tem hoje? A gente tem uma população, a maioria da população, claro que quando a gente engloba sobrepeso, desses 70%, já entra quem é obeso, né? O fato é, essas pessoas, elas não são saudáveis. E desnutrição, por conceito, também é a carência de alguma coisa. Então, quando você tem uma carência, seja da parte de músculo, daí a gente vai colocar o diagnóstico da sarcopenia, né? Que é aquela entidade que a pessoa fica fraca, não tem músculo, às vezes ela tem uma quantidade de gordura tão grande que aquele pouquinho de músculo não consegue carregar ela. Então, é obeso sarcopênico. Obeso sarcopênico, por definição, também é um desnutrido. Aquele que tem dificuldade de levantar-se do sofá. Que não precisa tem força do apoio, nas pernas para se levantar. Precisa do apoio dos braços para se levantar no sofá. Que acontece tanto no obeso pelo seu peso e pela sua falta de músculo, como com o magro desnutrido também, que não tem músculo para levantar. São situações que são muito semelhantes, né? E as pessoas sempre têm aquela visão de que, meu Deus, eu tô aquele desnutrido, tu pensa numa pessoa magrinha, mas a grande maioria dos obesos estão desnutridos. Quando a gente vai fazer o check-up nutrológico, nós vemos nesses pacientes uma grande carência, eu vejo até mais do que nos pacientes magros, uma grande carência de micronutrientes. Então, por quê? Porque o intestino é inflamado e ele não absorve. A pessoa até come. O problema é que ela come coisas que não são saudáveis, né? Que estão gerando uma inflamação, que estão mudando a microbiota do intestino. Só que vale a pena lembrar que tudo isso tem um gatilho lá no cérebro, porque assim, a pessoa come porque ela é obesa. Essa é a via, tá? Ela não... é obesa porque come. Então, existe a doença que gera a fome, que gera o ganho de peso. Então, ela come porque ela é obesa, e não o contrário. O fato é que quando um obeso, sobrepeso, com uma questão de alteração de microbiota intestinal, com a alteração que hoje a gente consegue, dentro da medicina de precisão, dosar os genes da obesidade, isso é fundamental para definir linha de tratamento. Nós temos que entender que quando a pessoa emagrece, o organismo dela tenta boicotar e tenta ter reganho de peso. Então, esse é o que as pessoas têm, o temido efeito sanfona, o reganho de peso. Eu voltei o peso que eu tinha. Por quê? Porque você é um ex-obeso, que o tratamento não acaba quando você chega no peso-alvo. Então, quando você chega no peso-alvo, existe uma outra fase do tratamento, que é a fase de manutenção. Por quê? Porque nessa fase, agora, a gente vai ter que driblar o nosso cérebro e a nossa genética, e isso é totalmente possível hoje, ainda mais com o auxílio das medicações, para você entrar em manutenção de peso. Mas você sempre vai ser um ex-obeso. E isso vale para quem fez bariátrica, porque nós conhecemos pessoas que... Eu tenho pacientes que fizeram bariátrica, tiveram reganho de peso, tiveram que refazer a cirurgia, hoje usam caneta emagrecedora. Então, é uma doença desafiadora, é difícil, e ela não pode ser tratada
sozinha, ela é multidisciplinar. Isso é o mais, eu acho que é o mais impactante de tudo. E a gente fala do componente genético e óbvio, né? Lançar a mão de medicina de precisão em qualquer tipo de tratamento nos auxilia muito para definir a linha de tratamento. A gente faz isso lá na Oncocell, onde nós temos laboratório de genômica, que a gente consegue determinar que genes da obesidade estão envolvidos nesse processo, são vários, e isso vai ajudar a nortear que tipo de tratamento seguir. Mas nós falamos sobre epigenética, que vai muito mais do que a genética, vai ao ambiente que essa pessoa vive. Nós percebemos muito a questão de famílias obesas. Sim. Onde todos na família são obesos. Então, a questão do ambiente... É muito difícil, né? Numa família de obesos ter um magrinho. É muito difícil. E, normalmente, é um desafio iniciar o tratamento. Quando uma pessoa só tem vontade de emagrecer, a chance de ter falha é um pouco mais alta. Mas é muito bonito também quando uma pessoa puxa a corrente e todos seguem. Então, assim, eu sou uma pessoa, eu me considero uma médica muito privilegiada porque eu tenho famílias hoje, que as famílias todas se beneficiaram com normalmente alguém começa, né? Então, essa pessoa que começa, ela vai mudando os hábitos, ela vai levando isso, porque isso é uma forma de amor, né? Você cuidar da sua família também de uma forma saudável. E você vai vendo que, com o passar do tempo, o emagrecimento ele vai dando condições de uma vida um pouco mais feliz. Porque ontem eu estava refletindo no final do meu consultório, na sexta-feira, e vendo assim, quantas queixas eu tenho de pessoas que chegam, estou cansada. As pessoas estão cansadas, acabaram de voltar das férias, estão cansadas, têm sono. Então, eu escuto isso, eu acho que mais de 50% dos meus pacientes todos os dias. É um cansaço, claro, existem várias causas hoje, mas eu vejo assim, quando você tem uma desordem nutricional, essa desnutrição que não necessariamente não precisa estar magro para estar desnutrido, ou quando você não come bem, sobretudo quando as pessoas não dormem bem, né? Hoje eu vejo que dormir bem é prioridade, não é luxo. Quando você dorme bem, o emagrecimento vem também, a sua memória fica melhor, e aí para de haver também tanto essa corrente do cansaço. E a questão do sono, nós podemos voltar aqui na apneia do sono, no ronco noturno, né? Na pessoa que ronca e que tem apneia. 99% dos obesos fazem apneia do sono e roncam. E aquela pessoa com sobrepeso, o primeiro tratamento lá que o otorrino, né, que o médico otorrino passa para diminuir o ronco, fala, perde peso. E essa pessoa perde 4, 5 quilos e para de roncar. Porque existe aquele aumento de gordura aqui no pescoço, né, nas vias aéreas altas, que colabam essa via aérea durante o sono. E às vezes perdendo um pouquinho o peso melhora. E a apneia do sono é substrato para morte súbita. É uma das maiores causas de morte súbita, de AVC, de descontrole da pressão, descontrole do diabetes, inclusive. Né? Para exemplificar, a apneia do sono é quando a pessoa para de respirar. Ela ronca, né? Ela faz e ela para de respirar, às vezes vários segundos, né? Tem casos muito graves que chegam perto até de 1 minuto, e aí ela volta com aquele suspiro, né? E aí ela respira, isso tudo dormindo, ela não percebe, e aí depois ela volta, respira, e entra. Quanto mais ciclos de apneia durante a noite, maior é o risco. E hoje a gente sabe que recentemente foi publicado uma diretriz de tratamento que as canetas emagrecedoras tem ajudado. São, porque não existia remédio direcionado para a apneia de sono, então sabe-se que a caneta emagrecedora, as canetas, enfim, são opção de tratamento, né, além do CPAP. Para a apneia do sono. E acaba virando um ciclo vicioso, né? Então a pessoa tem lá o componente genético para a obesidade. Ela tem um ambiente que vai desencadear esse gatilho, porque nós sempre falamos aqui que genética não é tudo, genética não é destino, a genética ela nos orienta 30% do que seremos, os outros 70% são o ambiente. Então, essa pessoa tem genética, ela vive numa casa, numa família
que come muito ou que come errado, e ela vai, ou que tem comportamentos aí que vão acabar desencadeando esse gatilho. Essa pessoa passa a comer desordenadamente, passa a ganhar peso, já na infância, passa a ser obeso, passa a dormir mal, ter mais inflamação, desencadear mais processos de ansiedade durante o dia. Então, se você não controlar todos esses fatores, você vai acabar não tendo sucesso no tratamento. Né? Exatamente. Então, por isso que a caneta é só uma parte do tratamento. Por isso que eu falo, o Mounjaro não funciona. Né? O Mounjaro não funciona sozinho se você não tratar todas essas questões. Se você não consegue dormir bem, se você não consegue se exercitar, de forma adequada, né? Se comer bem para você é um problema, né? Eu tenho pessoas que eu realmente fico triste quando eu vejo pessoas que falam assim, eu não gosto de ir para a cozinha. Às vezes porque às vezes não conseguiram despertar também aquela sensação boa de você preparar o que você come. E isso é muito interessante, porque isso tem que ser... Eu aprendi a comer vendo a minha mãe preparar comida, né? Então hoje, onde tudo é embalado, onde tudo é pronto, as crianças perdem um pouco a referência, né? Eu sempre vou na feira, aos sábados, comprar a provisão da semana, né? Então, toda a parte de legumes, vegetais, salada, fruta, a gente deixa tudo organizadinho. E eu fico muito feliz quando eu vejo pacientes meus junto ali na feira com os filhos, né? Então, trazer esse hábito desde cedo é muito importante, porque a criança tem que saber também de onde que vem e fazer parte do processo, né? Por mais simples que seja, o que você prepara tem outro sabor. Então, os embalados hoje, a gente sabe que são os ultraprocessados, né? As comidas prontas que tem muitos conservantes, tem muita gordura hidrogenada, são coisas que realmente... Muitos ésteres aromáticos aí que são causadores de câncer e outras doenças. E outras doenças, então é mais prático, mas não é de forma nenhuma o mais saudável, né? Acredito, tenho visto uma onda do bem da indústria alimentícia se colocando mais nessa onda do saudável, só que isso é uma coisa que a gente também não vai esperar, né? De novo, a coisa toda pronta. Então, assim, preparar o seu alimento de uma forma simples, né, com os produtos normalmente locais que a gente tem, faz toda a diferença. Quando a gente era criança, a gente tinha sobre o suco natural, quer dizer, suco industrializado, era muito pouco, né? A gente tinha o maguari, que era um concentrado que havia. Nós não encontrávamos, aliás, não existia tecnologia de embalar em caixinha, né? A Tetra Pak. A Tetra Pak. Então, nós não tínhamos suco de laranja. Apesar do Brasil ser um dos maiores produtores de suco de laranja do mundo, acho que talvez o maior, nós não encontrávamos suco de laranja, a gente tinha que espremer. Outra coisa que a gente não encontrava quando a gente era criança é salada lavada, embalada, pronta para comer. Então, a gente tinha que fazer esse processo em casa. Normalmente tinha que plantar também em casa, né? E ali vão produtos, aquilo lá está higienizado com outras coisas, né? Então... o fato é que a gente orienta na linha do consultório uma coisa assim, mais descascado, menos embalado, né? Resumindo, é isso. E principalmente para a gente tentar tratar essa epidemia da obesidade que veio no mundo agora, assim, e quadruplicou em crianças e adolescentes. Então, essas crianças e adolescentes de hoje que são obesos, eles vão se tornar adultos obesos e vão para a estatística dos adultos obesos. Então, isso aqui é um efeito dominó, é uma avalanche que a gente vai colher os frutos muito em breve. Então, tentar resgatar isso com as crianças hoje, né, com os pequenos hoje, é muito importante. Eu vejo as escolas trazendo educação culinária, eu vejo as crianças indo com os pais na feira, né, não no mercado comprando salgadinho e bala e essas coisas. E eu acho que isso é muito do processo educacional. E aprender a preparar em casa essa comida, para a criança sentir a textura de comer uma cenoura crua, de comer um brócolis, né? Isso é bem importante. Eu lembro de uma reportagem que eu vi, as crianças, eles levando na escola um pepino, uma cenoura, um brócolis, e as crianças não sabendo o que era aquilo, não sabendo dar nome,
né, a esses vegetais. Mas da importância do tratamento da obesidade, bom, a obesidade é substrato para várias doenças, principalmente para o câncer. Hoje nós temos superado vários outros fatores, né, com a obesidade. Hoje a obesidade já é o principal fator para vários tipos de câncer, principalmente ultrapassando o cigarro em alguns deles. Ainda o cigarro é o maior causador de câncer, gente. Ainda de todos os tipos. Mas para alguns determinados tipos de câncer, como por exemplo o câncer de mama, a obesidade supera o fator de risco do cigarro, né? E em vários outros, ele é o segundo maior causador. Câncer de rim, ele está extremamente relacionado. Câncer de fígado, muito relacionado por conta da esteatose hepática, né, que vai causar cirrose e que vai causar câncer de fígado. Câncer das vias biliares, do pâncreas, muito relacionado. E altamente relacionado aos cânceres de intestino. Um dos fatores protetores para câncer é emagrecer, é manter o peso ideal. Nós temos uma estatística de que as pessoas que fazem 150 minutos de atividade física durante a semana, elas diminuem quase 50% a sua chance de desenvolver um câncer no trato gastrointestinal. E para a gente pegar o gancho do próximo bloco, que a gente vai falar sobre as canetas emagrecedoras mais propriamente, o uso do Mounjaro, saiu um grande estudo aí com quase 2 milhões de pessoas, que demonstrou que as pessoas vão viver mais com o uso do Mounjaro, né, e de outras canetas emagrecedoras, porque reduzem vários riscos, mas as pessoas que emagreceram não diminuíram o seu risco de desenvolver câncer. Ou seja, durante esse estudo, nos últimos 5 anos, as pessoas que usaram caneta emagrecedora e perderam peso, elas não reduziram o seu risco de câncer. E o porquê disso? Porque a obesidade é uma doença crônica. E todo o dano oxidativo e o dano inflamatório que essa obesidade proporcionou durante toda a vida dessas pessoas, ainda não foi anulado com estes 5 anos de emagrecimento. É igual ao cigarro da pessoa que parou de fumar. Ela precisa de pelo menos 10 anos para reduzir drasticamente os seus riscos. Cada ano vai se reduzindo. Com o Mounjaro também no câncer, ele foi isso. Então, a pessoa tem que emagrecer e ficar sem obesidade durante muitos anos para ela anular os efeitos da obesidade na geração de câncer. Então, já é um dado aí que nós temos. Mas o que as pesquisas recentes nos mostraram também na imprensa é que as canetas emagrecedoras, pela primeira vez, a ciência chegou a um anti-envelhecimento, ou seja, elas reduziram drasticamente a inflamação de quem emagreceu e não reverteu o processo de envelhecimento, mas reduziu o processo de envelhecimento nessas pessoas. Ele reduziu, porque assim... E é a primeira luz que a ciência tem de fazer isso, né? Até hoje nada tinha conseguido. Porque assim, é um desafio isso, e é muito delicado falar em medicação anti-envelhecimento, porque isso não existe, né? O fato é que mas ela entra no conceito de anti-inflamação, de ser uma desinflamação, né? De diminuir todo aquele estresse oxidativo que está ali acelerando o teu envelhecimento, né? Então, claro que isso foi testado em pessoas que precisavam receber esse remédio, não foi testado em pessoas magras, né? Então, se viu que sim, melhorava marcadores inflamatórios, que essa pessoa... Mas ainda é uma medicação que a gente não tem estudo de 20 anos com ela. Para saber o que ela vai fazer lá na frente. Para saber o que ainda mais os benefícios que a gente vai colher. Mas ela é uma medicação que nós temos... nós estamos falando especificamente do Mounjaro, mas nós temos a semaglutida, que é o Wegovy, nós temos o próprio Saxenda, outros remédios que são muito parecidos, né? Que já tem mais longo prazo de uso e todos mostraram benefício, né? Muito bem.
Estamos recebendo aqui no nosso Simple Talk uma conversa simples sobre saúde, a doutora Joyce Votrich, que é médica nutróloga lá da Oncoclínicas Instituto de Oncologia de Juí e proprietária da clínica Joyce Votrich Saúde, Beleza e Bem-Estar. Estamos conversando sobre obesidade como doença, como substrato de várias doenças, sobre como se desenvolve, sobre tratamentos, principalmente guias para se tratar de forma coerente a obesidade e falando sobre a introdução das canetas emagrecedoras. A gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco nós vamos entrar falando sobre as canetas emagrecedoras, sobre como elas têm ajudado e de que forma elas podem ser um risco também no tratamento da obesidade, falar sobre mitos e verdades sobre essas canetas emagrecedoras, recebendo aqui então no nosso Simple Talk a doutora Joyce Votrich, médica nutróloga. Vamos para um rápido intervalo no oferecimento da Rádio Mais Radiologia e acompanhe que o assunto continua muito interessante. Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso Simple Talk, nossa conversa simples sobre saúde das nossas manhãs de sábado aqui na Mundial FM para toda a região, nas ondas do rádio e para todo o Brasil e o mundo, através do canal do YouTube da Mundial FM. Se você entrar lá no YouTube da Mundial, você consegue acompanhar esse programa e esse programa fica lá gravado. E a partir de segunda-feira, se você entrar lá no canal do Instituto de Oncologia de Juí, tanto no YouTube quanto no Spotify, você vai ter mais de 70 programas como esse aqui também para você ver, rever e encaminhar para quem você ama e precisa dessa informação de qualidade, informação relevante de saúde. Hoje nós estamos recebendo então a doutora Joyce Votrich, que é médica nutróloga lá da Oncoclínicas Instituto de Oncologia de Juí, diretora, proprietária da clínica Joyce Votrich Saúde, Beleza e Bem-Estar. Falamos no primeiro bloco sobre obesidade, uma doença crônica que afeta muitas pessoas. Nós estamos no Brasil cada vez aumentando as estatísticas, é substrato de muitas doenças e falamos principalmente sobre o uso das canetas emagrecedoras. Quero abrir aqui sobre a nossa audiência, está nos mandando mensagem aqui a Andréia Mota, né, falando, bom dia, seja doença, transtorno, todos procuram saúde, até porque TV, rádio, internet, incentivando sempre atividade física e alimentação saudável. Aí ela fala, por que abrem tantas farmácias, né? Deveriam abrir mais academias. Realmente, nós precisaríamos, se nós levássemos uma vida mais saudável, precisaríamos de menos farmácias. E ela fala aqui sobre a cultura indígena, né, que são chás, comida natural, peixe. Realmente, essa é uma colocação real. A gente, na faculdade de medicina, eu lembro de um professor que falava que o filho de índio não tinha assadura porque não usava fralda, né? Mas o homem lá da natureza, ele morria mais cedo por estar exposto ao mundo natural, mas também leva-se uma vida saudável, e o homem do campo leva uma vida saudável. A pessoa que vive no campo, que faz mais atividade, que acorda de manhã e que come naturalmente aquilo que produz, normalmente é mais saudável. Então, nossa alimentação com muitas químicas, né, infelizmente. E ela falou que trabalhou aqui com indígenas, né, e que verificava isso em loco. E o nosso amigo Vandeco Garzella, Vandeco, um abraço aí para você, para toda a família Garzella, mandou aqui a foto do seu café da manhã com ovos estalados aqui e um pedacinho de salame. Perguntou se isso faz mal. Muito pelo contrário, isso faz bem. Um café da manhã saudável e que a doutora Joyce pode falar melhor do que eu, esse café da manhã com ovos de manhã, ele, contanto que não tenha banha junto aqui, nem muita gordura, ele vai propiciar saciedade e uma carga de boas proteínas aí, para ele passar o dia, ainda mais o Vandeco que trabalha muito lá, né? É verdade. Para quem aceita bem, né, a gente sempre tem que falar muito, quando a gente fala de alimentação, a gente tem que falar de paladar. Para quem aceita bem ovos, né, é uma excelente opção proteica, porque ele é um alimento super completo, né? Uhum. Então, ter ovos no café da manhã, ele já vai ajudar
a gente chegar na tal da meta da proteína do dia, né? Que acho que ao final do programa a gente pode falar... Dá essa dica aí de boa alimentação. De boas opções, né? De boas escolhas. Mas os ovos, com certeza, né? Eles são boas opções, com certeza. Canetas emagrecedoras, doutora Joyce. As diferenças entre elas, as suas indicações. Então, as canetas emagrecedoras, nós temos várias no mercado, né? Começamos com canetas que eram de aplicação diária, então depois nós viemos com a aplicação semanal, né? Que vamos colocar como de primeira geração a semaglutida, e depois, agora por último, o Mounjaro. Temos diferenças entre, basicamente, essas duas de aplicação semanal, são as que nós temos no mercado autorizadas hoje, né? A gente tem que também falar sobre isso, porque eu acho que é necessário falar sobre medicações que são permitidas no Brasil. Então, nós temos essas duas opções vendidas em farmácia com retenção de receita. E nós temos diferenças basicamente entre a semaglutida e a tirzepatida, que é o Mounjaro, são as vias de ação. A semaglutida ela pega uma via de ação, né, que é o GLP-1. E então ali você vai colocar um análogo, que é um peptídeo, que ele vai lá na via da fome, da saciedade, lá no cérebro, e vai mandar junto com informações para o teu cérebro, para o teu intestino, de diminuição de fome e saciedade, né? Quando você pega a tirzepatida, que é o Mounjaro, ele tem essa mesma via do GLP-1 e tem a GIP. Então, é uma medicação um pouquinho mais complexa. Do meu ponto de vista clínico, eu acho ela melhor para os meus pacientes, porque ela tira também algumas coisas de pensamento recorrente de comida, que a gente chama que é o food noise, que ela tem aquela coisa da compulsão, não é o tratamento, mas ela ajuda muito para o belisco, para a compulsão. Então, são coisas que a gente acaba vendo alguns benefícios de escolha, né, em relação à tirzepatida do que a semaglutida. Eu vejo menos... Isso é uma observação bem pessoal, minha, né? Eu devo ter mais ou menos uns 90 pacientes em uso de canetas emagrecedoras no momento, no consultório. 95% deles usam tirzepatida, Mounjaro. E eu vejo, em relação às medicações antigas, muito menos efeito colateral, menos náusea, menos constipação, menos diarreia, e eu vejo maior a perda de peso. Então, ele é um pouco mais eficaz, colocando realmente o que a literatura coloca, que a tirzepatida ela é mais eficaz do ponto de perda de porcentagem de peso, né? E aí que entra o perigo, não é? Eu vejo pessoas perdendo muito peso muito rapidamente, e algumas pessoas que usaram sem nenhuma indicação médica, que pediram para um colega dar uma receita, não estão fazendo o acompanhamento devido. E aqueles que têm importado ilegalmente do Paraguai. No Paraguai tem uma tirzepatida que A apresentação dela é diferente porque ela vem em ampola, né? Então, tu tem que manipular aquilo, é complicado, ela tem que ser resfriada, não sabe se aquilo foi resfriado. Ela não tem liberação da Anvisa no Brasil. Ela não tem liberação para ser usada no Brasil. Lembrando que o Mounjaro é a única patente desse remédio liberada no mundo. Então são coisas assim. Claro, o que é hoje o gargalo do Mounjaro? É o custo. É uma medicação cara. Né? É uma medicação ainda muito cara, mas que tem perspectiva de baixar o valor. Até porque, falando de perspectivas futuras, para esse ano mesmo, então vai sair mais uma medicação. Então, lembrando que a semaglutida é uma via, né? A tirzepatida são duas vias de inibição, né, da obesidade, e este ano ainda vai sair uma medicação com três vias de inibição. Então, ela vai pegar a GIP, a GLP-1 e o glucagon. A promessa desta medicação é menos efeito colateral ainda, sobretudo na perda de músculo. Uma das indicações aí das canetas, além da obesidade, é para controle de glicemia, né? Para o paciente que é diabético. Elas foram criadas, né? Sim, é verdade. A semaglutida, ela foi criada
eutirodzepatida, ela tem liberação, hoje elas têm liberação de receita de bula para obesidade, mas elas foram criadas para controle de diabetes. E se viu que, então, as pessoas que usam, né, essa medicação, elas tinham o benefício da perda de peso, né? Então, por isso que a gente tem tanta segurança de indicar, porque a insulina que é aplicada, ela é um análogo também, né? O GLP-1 é um análogo, o GIP é um análogo. O que é um análogo? Ele é o que imita, muito parecido, praticamente igual ao que a gente tem, ao aminoácido que a gente tem, esse peptídeo que a gente tem dentro do nosso organismo, que por motivos genéticos, por motivos inflamatórios, não está funcionando adequadamente. Então, a gente está dando aquele extra, aquela necessidade que está sendo suprida com essa medicação que você está usando. O perfil em geral dos pacientes que usam a caneta emagrecedora, tanto uma quanto a outra, melhora não só o peso, mas ele melhora o perfil glicêmico desse paciente e o perfil lipídico, lá de colesteróis, triglicerídeos. Essa melhora, ela se deve, claro, à redução e ao reequilíbrio da alimentação, mas ele também tem uma ação química na melhora desse perfil? Ele tem uma ação anti-inflamatória, então ele melhora nesse sentido. A questão só, aí que pega uma coisa que eu bato muito forte dentro do consultório, porque o que acontece? Quando a gente inicia o uso dessas canetas, a redução do apetite, ela é muito evidente, né? Então, a pessoa realmente ela não tem vontade de comer. Às vezes, no começo do tratamento, um mal-estar, uma náusea, isso tem que ser falado ao seu médico, porque isso tem que ser contornado, né? Isso tem como conduzir de uma forma que a pessoa não fique ruim. Mas, assim, quando você come menos, é obrigatório você comer melhor. Por quê? Quando você comia muito, de alguma forma, pelo excesso, você acabava consumindo alguns nutrientes, algumas coisas que te fazem, são necessárias, né? Quando você come menos, se você come o que você comia antes, que era não saudável, e você come menos, o seu risco de desnutrição aumenta muito. Então, aí que pega a primeira explicação que eu dou para o paciente é o seguinte: nós temos que comer menos agora, porque não vai caber. A saciedade, ela é uma análise que a pessoa sente da medicação. Então, nós temos que fazer boas escolhas, né? Então, a gente orienta realmente que, nesses casos, culturalmente, a gente sabe que um prato, a gente tem que comer a salada primeiro, daí os legumes, depois, né? Nesses casos, a gente orienta um pouquinho diferente. A gente orienta a iniciar pela proteína e, se sobrar espaço, a gente comer, né, as demais. Então, misturar essa questão, entender, isso é muito importante, porque a proteína, nesse momento, primeiro momento, ela é fundamental. Até suplementar a proteína. Às vezes é necessário, porque aí quando você faz um tratamento do ponto de vista do olhar nutrológico, né, como eu faço no consultório, a bioimpedância, ela é fundamental, porque ela me diz... Explica o que é bioimpedância para o nosso público. Então, a bioimpedância, ela é um exame, né? Ele é um exame... pode ser feito de várias formas. Nós temos uma bioimpedância toda automatizada no consultório, que ela faz é como se fosse um scanner corporal, tá? Faz uma leitura do quanto tem de água, músculo, faz uma leitura proteína. com peso, de quantos quilos nesse momento, do meu peso total, quantos quilos eu tenho de água, gordura. Quantos quilos eu tenho de gordura, quanto que é de osso, quanto que é de gordura visceral. E se eu estou retendo líquido ou não. Essa nossa do consultório, por ela ser muito tecnológica, ela me dá também o grau de edema, né, de retenção que a gente tem. Então, isso ajuda também. E ela te dá um índice de inflamação ali. E ela nos dá, ao final, o índice de inflamação. Vai muito além da balança, né? Vai muito além da balança. Então, o controle daí da perda de peso é essencial lançar a mão de tecnologia e acompanhamento. Então, essa é uma verdade que a gente já coloca aqui sobre o uso das canetas emagrecedoras, e um grande mito
mito é que elas fazem todo o trabalho sozinhos. Se você não tiver um bom acompanhamento, você pode danificar a sua saúde, tem riscos, te desnutrindo, por exemplo. Tem riscos. Eu vejo assim, pacientes que tentaram fazer sozinho, porque uma coisa é quando a pessoa está usando a medicação, ela se pesa na balança e ela fica muito feliz porque ela perdeu 5 quilos, né? E aí, quando a gente foi analisar da onde que foram esses 5 quilos, se 4 foram músculo e 1 foi gordura, esse processo de emagrecimento ele foi muito ruim, porque esses 4 quilos de músculo vão fazer falta, né? E o que nós deveríamos ter perdido era somente gordura. Então, dá trabalho. O Mounjaro ele é uma ponte para você chegar onde você precisa, mas ele não é o caminho. Ok, isso foi uma conversa que hoje de manhã eu estava lá na clínica, eu estava conversando com um paciente e ele realmente me falando sobre isso, sobre que caminhos e pontes, né? E que realmente a medicação ela é um adjuvante nesse contexto todo da dificuldade de se tratar uma obesidade. E a principal característica do paciente que faz um acompanhamento bem feito durante o processo de perda de peso, usando ou não usando canetas emagrecedoras... Porque ela não é para todo mundo. Exatamente. Aí também um mito e verdade. Ela é para todo mundo, não é para todo mundo. Não, ela não é para todo mundo. Né? Então, a gente tem critérios bem definidos para usar, e ela também tem, sobretudo, em quem não usar. Ontem eu atendi uma paciente e ela me disse assim, olha, doutora, eu queria saber se eu preciso perder peso, eu estou na menopausa, eu estou me sentindo desconfortável, né, comigo, não estou dormindo bem, minhas roupas não estão servindo mais, e eu queria saber se essa caneta é para mim ou não, porque se não for, não tem problema, eu só quero tratar. Então, e ao final da consulta a gente chegou à conclusão, depois da bioimpedância, depois dos exames que ela me trouxe, que a caneta não era para ela, né? A gente optou por outro tratamento, medicamentoso também, né? Da forma de via oral, nós vamos iniciar, mas a caneta não era para ela, né? Então, não é para todo mundo, e, sobretudo, tem alguns pacientes que não são indicados, né? Quando a gente opta por iniciar um tratamento de emagrecimento, eu sempre falo, o check-up nutrológico ele é fundamental. Então, o que entra nesse check-up? Além dos exames de sangue que complementam todas as vitaminas que nós temos que saber, as intolerâncias alimentares, ver como é que está funcionando o seu pâncreas, então dosar as enzimas do pâncreas, dosar como está a insulina. Então, são exames que normalmente não são feitos, não são as rotinas clínicas normais, né? São exames um pouquinho mais avançados. E aí nós temos exames de imagem também, né? Então, o ultrassom do abdômen, ele é fundamental. Por quê? Porque a gente sabe que pedra na vesícula é muito comum em quem tem obesidade. E a pedra da vesícula não diagnosticada, ela tem relação com pancreatite. Então, nós ouvimos nas últimas semanas casos, né, nas mídias, de pessoas que tiveram pancreatite usando o Mounjaro. Matéria no Fantástico. Matéria no Fantástico, enfim, Mounjaro ou outras canetas, que está sendo investigado se supostamente foi realmente essa medicação, se foi medicação comprada de forma legal, se essa pessoa não tinha pedra na vesícula já antes, a pancreatite veio do quê? Porque é uma doença grave, a pancreatite, mas ela está vinculada normalmente, a maioria das vezes, com cálculo na vesícula. Agora, se por um motivo eu já tenho cálculo na vesícula e eu não sei, porque não faço ultrassom do abdômen de rotina, iniciar o Mounjaro e ter longos períodos de jejum precipita a pancreatite. Então, ter cálculo de vesícula, ele é uma contraindicação relativa ao uso do Mounjaro. Eu já tive algumas pacientes que a gente fez os exames e elas não imaginavam que tinham, né? Foi um diagnóstico, foi um achado, né? E a minha sugestão, então, foi que elas fizessem a cirurgia, né? Pra gente, então, iniciar a medicação. Essa é uma forma segura de se iniciar.
É comum que as pessoas que perdem peso rapidamente precipitem cálculos na vesícula, tanto é que na cirurgia bariátrica eles normalmente retiram a vesícula junto, né? Pode precipitar cálculo e ele também muda um pouco o funcionamento da vesícula, o jejum prolongado também, né? Então, esse cálculo que tenha, que a pessoa eventualmente tem e não saiba, ele também pode migrar, né? De uma forma equivocada. Então, existem muitos vieses aí ainda sobre... O grande viés é isso, a grande maioria das pessoas obesas já tem alguma coisa na vesícula, então pode não ter sido causado pela medicação, mas o uso da medicação de forma não acompanhada, de forma irregular, pode precipitar e dar esse risco da pancreatite, então. Sim, pode. E está em bula da medicação, né? Por isso que é um remédio com retenção de receita, né? A partir do momento que você tem uma retenção de receita, alguém tem que te prescrever. E esse alguém é responsável pelo teu acompanhamento. Exatamente. Então, tomar cuidado aí com as importações indevidas da medicação, lembrar que é uma medicação que só tem uma patente no mundo, qualquer outra marca que o produza está produzindo de forma irregular, né? Não tem autorização no mundo inteiro para ser produzida. E a questão das manipulações, que é para deixar bem claro, né? A manipulação dela é permitida no Brasil, é permitida, mas somente em casos especiais, onde você precise de uma dose personalizada. Muito específica, né? Então, assim, e ainda assim a gente não... Como é uma medicação muito nova, a gente... particularmente, eu não tenho segurança ainda em prescrever ele manipulado. Talvez daqui 5, 6 anos, sim. Né? Mas até lá, como eu falei anteriormente, a gente tem, para este ano, ainda a perspectiva de mais uma nova medicação injetável, né? E também uma nova medicação que seria o equivalente ao Mounjaro, mas via oral, né? Então, isso já tem liberação em outros países, né? Então, agora já está em processo de análise da Anvisa, né? Da Vigilância Sanitária. Muito bem. Muito bem, foi uma ótima conversa que nós tivemos hoje aqui. Nós estamos recebendo aqui no nosso Simple Talk a doutora Joyce Wotrich, que é médica nutróloga. Nós falamos sobre obesidade, falamos sobre causas de obesidade, né, que não é só comer demais, né, sobre a questão genética da obesidade, sobre as vias de ação e sobre os malefícios que a obesidade vai trazer ao organismo, que já traz, sobre da gente dizer que não é só uma questão de estética, né, e que não há obeso que esteja saudável, apesar de exames de sangue mostrarem, porque o processo inflamatório crônico está causando algum problema. E falamos sobre mitos e verdades, sobre as canetas, explicou um pouco aqui para a gente sobre as canetas emagrecedoras e sobre as suas indicações, contraindicações e o risco de se usar estas medicações sem um devido acompanhamento. E que obesidade é uma doença complexa e que precisa ser tratada de forma complexa. Mas tem tratamento. Muito bem, doutora Joyce, para encerrar, nossos ouvintes aqui que participam pedem dicas de qual é a dica de comer em casa de forma saudável. Bom, eu acho que de uma forma bem simples. Qual o prato perfeito? O prato perfeito ainda vai ser o arroz, feijão, a carne e a salada. Esse é o prato ideal, né? E eu acho que nós temos esse privilégio de ter essas ofertas de comida no Brasil, né? O arroz e o feijão, eles têm proteína, têm o carboidrato, têm as vitaminas e a gente precisa também de uma fonte extra de proteína, né? Então, seja ela o próprio ovo, né? Que o nosso ouvinte mandou, a carne, mas de uma forma geral, o que eu vejo... Dá uma dica assim, o café da manhã ideal, o almoço ideal e a janta ideal. Então, eu vejo assim, em geral as pessoas elas comem pouca proteína durante as refeições. É uma coisa regional aqui, que nós temos uma cultura italiana e alemã que foca muito em carboidrato, mas ela também é uma cultura brasileira, né? Então, assim, um bom cálculo seria que a gente conseguisse colocar 30 gramas de proteína por refeição. Então, eu vou te dizer o que são 30 gramas de proteína de uma forma mais ou menos prática. O nosso ouvinte mandou um prato ali que eu acho que tinham 3 ovos, né? Tá. Então, cada ovo
né, em geral, tem 7 gramas de proteína, tá? Então, se você come 3 ovos de manhã, você já consumiu 21 gramas de proteína. Uma fatia de queijo, né, tem em torno de 5... Queijo, vamos colocar assim, aquela... Queijo da colônia. Não, vamos colocar... Queijo prato. O queijo mussarela, tá? O prato não. Vamos colocar o queijo mussarela, aquele fácil de comprar no mercado, tá? Uma fatia daquele queijo tem mais 7 gramas de proteína. Tu toma uma xícara com café com leite, uma fatia de pão, tu já chegou super na meta. Claro que isso é um café da manhã reforçado, tá? Então, a gente pode variar, tu pode colocar menos ovos, colocar mais uma fatia de queijo, tem o teu cafezinho, é interessante ter uma fruta. Se não conseguiu comer a fruta junto, né, vai fazer ela no lanche da manhã. E aí chegou o almoço, né? O almoço, eu acho que ele tem que incluir, na maioria dos dias, assim, a gente precisa de carboidrato. O maior erro que eu vejo é as pessoas acharem que elas vão emagrecer cortando carboidrato, elas vão ficar cansadas e irritadas, não tem disposição para nada, nem para fazer atividade física. Então, nós precisamos de carboidrato, mas na proporção correta. Então, ter um arroz, ter um feijão, uma lentilha que seja um grão de bico, alguma coisa que seja um grão junto nessa história. Um arroz, feijão e uma porção de carne, já tu tem um prato muito completo. E aí, junto com isso, neste prato ainda tem que caber um pouquinho de vegetal e um pouquinho de salada. Então, uma cenoura, um tomate, uma alface, colocando dentro dessa porção do prato, tá ok. Lembrando que um bife, mais ou menos, do tamanho da mão, né? Claro que cada mão tem um tamanho, mas um bife do tamanho da minha mão, ele vai ter 120 gramas de peso, tá? 120 gramas de bife do tamanho da minha mão vai ter 24, 25 gramas de proteína. Então, mais uma concha de feijão, tá? Mas assim, feijão grão, não é feijão aguado, né? Feijão com substância. Então, ali mais o feijãozinho, né? Você chega nessa meta da proteína no almoço, então, com 30 gramas de proteína, tá? Um lanche da tarde seria muito interessante ter alguma coisa mais, então, com fibra, né? Em necessidades específicas, às vezes a gente já coloca também alguma suplementação de proteína à tarde, grãos também, sementes oleaginosas, castanhas, isso é muito importante. E no jantar, o que eu vejo dos meus pacientes é muito lanche. É um sanduichinho, é uma coisinha que às vezes ele vai te matar a fome, claro, se come 2 fatias de pão caseiro, aquele dedinho de nata em cima, um salão, tu vai se saciar, mas necessariamente você não se nutriu. Então, falta uma medida de proteína. Eu recomendo que o jantar ele seja muito parecido com o almoço, que as pessoas comam comida à noite. Tá? Claro que eventualmente sair, jantar fora, comer um lanche, não tem problema. Mas que na maioria dos dias você procure comer comida. Arroz, feijão, salada, não tem problema nenhum em repetir o almoço. Tá? Isso até é uma forma prática e econômica, né? A gente também tem que falar sobre economia, comida está cara. Então, você repetir o almoço desde que tenha uma questão, uma fonte proteica alta, é importante, né, para você se manter bem nutrido. É óbvio que eu estou fazendo um cálculo muito genérico. Cada pessoa com um determinado peso tem uma necessidade. Mas, em geral, as pessoas não fazem esse mínimo durante o dia. O básico bem feito. Então, olha aí, a alimentação saudável, a dica é só comida de verdade, comer em casa, né? Aquilo que a gente tem de acesso na feira, no supermercado. Exatamente. Aí, né, uma comida bem feita, com carinho, com amor, a gente também faz muito bem para a gente. Muito bem. Ótimo programa de hoje. Esse foi mais um Simple Talk para você que nos acompanhou. A gente recebeu mais uma vez brilhantemente aqui a doutora Joyce Votres, que é médica nutróloga, lá da Oncoclínicas, Instituto de Oncologia de Juí, e é a proprietária da clínica Joyce Votres Saúde, Beleza e Bem-Estar. Doutora Joyce Votres no Instagram, é isso? Arroba doutora Joyce Votres. Para quem quiser mais dicas, tem lá no Instagram da doutora Joyce Votres. Esse é um programa aqui da Mundial FM.
do Instituto de Oncologia de Juí Oncoclínicas, da Oncocell Genômica e da Oncosite Pesquisas Clínicas. Para você que gostou do programa e que pegou ele agora no final e quer saber mais informações, esse programa já está disponível no canal do YouTube aqui da Mundial FM e a partir de segunda-feira ele estará editado lá no canal do YouTube do Instituto de Oncologia de Juí. Vai lá, se inscreva no canal Instituto de Oncologia de Juí, que você vai receber programas, dicas, vai encontrar lá mais de 70 programas com informações relevantes e verdadeiras sobre saúde. A gente sempre recebendo aqui pessoas interessantes com assuntos relevantes em saúde. Para todos que nos acompanharam, meu muito obrigado à Ecleia da Rosa, que mais uma vez levou ao ar o programa para todos os ouvintes, ao João, que leva as imagens para vocês no Instagram e no canal do YouTube aqui da Mundial, para toda a equipe da Mundial FM, meu muito obrigado, e para você que nos acompanhou, tenha um ótimo sábado, um excelente final de semana e continue com a Mundial FM, que vem muito mais coisa boa por aí.